Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Nessa aula quero ensinar você a fazer essa maletinha linda que eu nomeei como maletinha vintage. Ó, o John aqui participando do vídeo. Maletinha linda para vocês fazerem super fácil, tranquilo, com molde gratuito. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificação das nossas aulas que são toda semana. Olha, eu fiz essas três, olha só que lindinhas. E é isso. Tenho no site material para fazer elas, tá bom? Bora lá então pro passo a passo. Pessoal, então para fazer essa bolsinha, a primeira coisa, vocês vão baixar o molde. O link vai estar aqui na descrição para vocês. O molde, ele é assim, ó, são 3 páginas. 1, 2, 3. Parte A e parte B do corpo. E aqui por último é o bolso, tá? Vão recortar aqui em cima do risco e a gente vai unir parte A com parte B e vai ficar o desenho dessa forma, ó. Tá? Unir aqui com uma fita adesiva, tá certo? Aqui no moldezinho do bolso, bem aqui na lateral, a gente tem as escritas das medidas adicionais, que é canal do zíper e o fundo. Não joguem fora, eu cortei o meu aqui, tá vendo, ó? Porque eu vou usar pra cortar as medidas, tá? Então, vamos começar os nossos materiais pelos moldes. Então, a parte do corpo, eu cortei aqui, ó, 2 vezes no tecido exterior, que vai ficar do lado de fora. Uma das vezes vai ser assim mesmo, ó. Eu vou usar assim pra fazer o contraste. Igual essa bolsinha que eu mostrei, né? Olha só, essa parte do corpo e aqui o bolso, então, pra fazer aqui essa divisão, tá? Então, aqui cortei essa parte das costas da bolsa. Olha que tecido lindo, gente. Essa parte da frente da bolsa, tô usando um tricoline linho, estampa linho, tá? E também cortei esse molde do corpo 2 vezes no forro, ó, 2 vezes. E 2 vezes na manta R2. Aí, já estruturei essas 2 partes que são principais, coloquei sobre a manta, passei o ferro, uma costura em volta, virei, coloquei o forro, uma costurinha em volta também. Então, essa parte do corpo já está aqui prontinha. Aí, a gente vai aqui pro molde do bolso. A gente vai cortar 2 vezes no tecido e 1 vez na manta, tá? Então, ficou assim, ó. 2 vezes no tecido. Uma das vezes aqui do tecido, já coloquei sobre a manta, passei uma costurinha em toda a volta. A outra partezinha fica soltinha aqui pra gente costurar. Aqui ainda, no bolso, a gente vai precisar de um retalhinho que sobrar aí de tecido de 25 centímetros por 4 pra fazer o viezinho do zíper, tá? Aqui eu tenho 27 centímetros de zíper, um cursor, vou usar este coração. Então, esse é para o bolso, certo? E agora sim a gente vai para as medidas que estão escritas aqui, ó. Canal do zíper, a gente vai cortar a medida de 41 por 6. 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta. Já peguei as 2 vezes do tecido principal, coloquei sobre a manta e passei o ferro e uma costurinha em volta. A medida do fundo é o tamanho de 47 por 12. Eu cortei 1 vez no tecido principal, 1 vez no tecido de forro e 1 vez na manta. Tecido principal já coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Aqui a gente vai precisar do zíper, que meu zíper caiu aqui no chão, gente. Deixa eu pegar, aí. 45 centímetros de zíper e 2 cursores para o canal do zíper. Aí aqui a gente vai precisar de 2 quadradinhos de 7 por 7 para fazer os puxadores. Dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando aqui no meio, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez. Esses 2 são os puxadores. E a alça, gente, se vocês quiserem, pode usar a alça pronta, alça chique, de algodão, de nylon, se vocês tiverem aí, pode usar. Aqui eu vou fazer de tecido, cortei 32 centímetros por 10 do tecido, ó. 32 centímetros por 10, dobrei ao meio, passei o ferro, igual eu fiz com o puxador. Abri, dobrei as 2 pontinhas ao meio,
passei o ferro. Aí aqui, antes de fazer mais uma dobra, eu peguei uma tirinha de manta R2 de 2 centímetros de largura. Coloquei aqui dentro pra deixar minha alça mais firminha. E aí eu finalizei, dobrei mais uma vez e passei o ferro. Então isso aqui é uma dica pra quem não tem alça pronta, tá? Pode fazer aí dessa forma. Fica bonitinho também, a alça fica aí da mesma cor do tecido. E é isso que nós vamos precisar de materiais. Vou organizar aqui a bancada pra gente começar a costurar. Gente, ó, não falei, tinha esquecido. Temos o kit de materiais no site, tá? O kit de materiais dá pra fazer uma maletinha dessa. Vai o tecido principal, que é digital, o tecido de forro, que é linho, tecido tricoline 100% algodão com estampa de linho, vai o zíper, o cursor decoradinho e os 2 cursores coloridos, o viés pra fazer o acabamento interno, a manta R2 e as 3 páginas de molde vai impressa assim do jeitinho que tá aqui em tamanho real, dobradinha aqui dentro, pra você já fazer a sua bolsinha, tá? No site nós temos essa opção aqui, vilarejo puxado pro lilás, tá? Temos o kit Paris, que é da bolsinha também que eu mostrei no início desse vídeo, que ficou linda. Temos aqui esse floral, todos os tecidos principais são digitados, tá? E todos vão com o molde. E tem esse de borboleta, gente, olha que coisa mais linda, esse de borboleta. Então tem esses 4 modelos por enquanto, tá? Eu não sei a data que você vai estar assistindo esse vídeo. Vai lá no site dar uma olhadinha se ainda temos, tá? Essa bolsinha, gente, a primeira bolsinha que eu fiz foi dessa cor aqui, ó. Foi o maior sucesso. Inclusive, tô regravando essa aula, porque eu fiz essa aula ao vivo e perdi o vídeo, acabei apagando o vídeo sem querer. Então, vendi muito rápido esse kit aqui, tá? Então, esse kit aqui no rosa, eu não tenho mais no site por enquanto. Já fiz pedido e vou repor, mas acredito que vai demorar uns 15 dias, tá bom? Mas esse que eu vou fazer aqui no vídeo é a mesma estampa, só que puxado pro lilás. Aí eu vou fazer tudo na combinação toda com o lilás e também tenho certeza que vai ficar lindo, certo? Qual que é o site? www.alinerogerio.com.br. O link tá aqui na descrição. Se você tá assistindo esse vídeo, vai lá e usa o cupom de desconto OBA5 pra você ter 5% de desconto nas suas compras. Vou começar aqui, gente, pelos 2 puxadores e pelas 2 alças. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu vou fazer em tudo, tá? Uma costurinha na lateral de cá e outra na lateral de cá. Isso eu vou fazer nos puxadores e nas alças. Então aqui passei a costurinha e aqui no puxadorzinho que a gente vai fazer, ó, depois que passou a costurinha dos 2 lados, dobra, passa uma costura aqui na pontinha, que na hora que a gente for usar já tá costuradinho, tá? Os puxadores e a alcinha eu vou reservar lá, vamos usar daqui a pouco. E agora eu vou colocar o calcador de zíper pra nós costurarmos, então, a parte do bolso, tá? Então, colocando aqui calcador de zíper na minha máquina. Vou pegar aqui a parte do bolso que está com a manta, colocar dentinho do zíper de frente para a estampa, passar uma costura aqui de segurança. Vou pegar agora a parte do forro do bolsinho, coloco estampa de frente com estampa, alinha bem o material e passa mais uma costura. Vira esse forrinho todo pra trás aqui, ó, puxando aqui. E vou passar uma costurinha bem aqui abaixo do zíper, rebatendo. E ficou assim. Agora a gente vai usar aqui esse retalhinho. Vou colocar aqui, ó, estampa do retalho de frente para o avesso do zíper. E passo uma costura aqui. Assim. Vou virar esse aqui pra frente, vou fazer 2 dobrinhas, ó. 1, 2, pra formar esse viezinho bem acima do zíper. Vou colocar prendedor aqui pra poder costurar. Coloquei prendedor e agora eu vou, então, passar uma costurinha aqui nessa parte de baixo, próximo ao dentinho do zíper.
Ficou assim. Agora nós vamos colocar o cursor. Vou abrir aqui o dentinho do zíper. E coloco aqui o cursor. Tô usando um cursor de estrelinha. Olha só, vou deixar ele paradinho aqui no meio. Vou pegar, gente, a parte do corpo que tem linho aqui na frente pra fazer combinação, ó. E vou alinhar bem certinho aqui, ó. Bem alinhadinho. Vou passar uma costura aqui na beiradinha desse viés em cima e uma costura em toda a volta aqui do bolsinho, bem na... Então aqui, gente, ó, passei a costura, tirei o excesso do zíper que tava e ficou desse jeito. Olha que bonitinho que tá ficando. Agora a gente vai marcar o meio da nossa peça. Então eu vou dobrar aqui bem certinho, juntando curvinha com curvinha em cima e embaixo, tá? Vou fazer um pique aqui em cima, que é pra marcação de pôr as alças, e já vou fazer o pique aqui embaixo pra hora que eu for fechar a bolsa, tá? Vou pegar aqui a minha alça com uma régua, uma fita métrica, dessa marcação pra lateral. A gente vai medir 5 centímetros e vai colocar a alça, tá? Então, da marcação pra lateral 5 centímetros, posiciona a alça. Deixa eu ver se ficou retinha. Então, ficou assim, ó. Vou passar uma costura ali na pontinha da alça pra segurar ela. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa outra parte do corpo. Então aqui, gente, marquei também, olha, com o pique em cima e embaixo e coloquei a alça. Então as duas partes do corpo já está pronta e agora a gente vai pro canal do zíper. Vou pegar aqui, ó, os materiais do canal do zíper. Parte principal com manta, as duas partes do forro e o zíper. E aí, a gente vai começar, então, aqui a montagem do canal do zíper. Vou colocar dentinho do zíper de frente para a estampa do canal do zíper, deixando uma pontinha sobrando aqui. Passa uma costura de segurança. E também deixar uma pontinha sobrando de cá. Como eu vou colocar 2 cursores, eu preciso de pontinha de zíper dos dois lados, tá? Agora, a gente vai colocar o forro, estampa de frente com estampa, alinha bem o material aqui. E faça costura. Passou essa costura, vou colocar o forrinho pra trás, ó. E aqui abaixo do zíper eu vou rebater uma costurinha, vou passar uma costurinha de meio pé de máquina. E sempre que eu vou, ó, costura um pouquinho, vem aqui e ajeita o forro, tá vendo? Vou puxando. Ó. E essa costura ela é devagarzinha mesmo, tá? Pra ficar bem certinha, pro forrinho ficar bem certinho pra baixo, quando a cliente for abrir e fechar o zíper, o cursor aqui, não ficar agarrando no forro, tá? E então ficou assim a costurinha e na parte de trás, ó, como é que ficou. Agora a gente vai pra outra parte, vou colocar aqui, ó, dentinho do zíper de frente pra outra parte do canal do zíper, prestando atenção pra estar alinhadinho o material aqui. Uma costura de segurança. Então, aqui a gente vai repetir o processo. Ó, o John querendo participar da aula. Sai pra lá, John. Vou pegar o forro, colocar a estampa de frente com estampa. Passa a costura aqui mais uma vez. Passou essa costura, a gente vai abrir e rebater aqui a costurinha do outro lado também, igualzinho a gente fez, ó. A gente vai costurando, vai puxando o forrinho pra ficar aqui bem certinho. E olha que lindo. Agora a gente vai colocar os cursores, como eu vou usar 2 cursores, então vou colocar um de cada lado. Então, na pontinha de cá. Coloca o cursor aqui. E aí, eu viro na outra pontinha, vou colocar o outro cursor.
Depois que a gente colocou os cursores, nós podemos pegar os dois puxadores e vamos costurar bem aqui, ó. Bem aqui nesse início aqui do zíper. Posiciono assim o puxadorzinho e passo uma costura aqui. Já posso tirar o calçador de zíper, né? A gente não vai usar mais. O John achando que a bancada da máquina é a passarela pra ele, né? Então, ó, passa a costurinha, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa, a gente coloca o puxadorzinho aqui. Se você quiser, por acaso, colocar alça transversal nessa maletinha, aí você coloca uma meia argola aqui nesse puxador pra enganchar o mosquetão, tá? Feito isso, vou passar uma costurinha bem aqui na beiradinha, só pra segurar o forro. Pronto, essas pontinhas, gente, que ficou, pode deixar assim maiorzinha, que não tem problema, tá? Se tiver muito grande, você corta. Agora, assim, uma margem de segurança não tem problema, não. Vou pegar a parte do fundo da minha bolsa, tá? E vou colocar estampa de frente com estampa, ó. O canal do zíper de frente para o fundo, alinha bem aqui, passa uma costura. Passou essa costura, vou pegar o forro do fundo, colocar a estampa de frente com estampa e uma costura de um pé de máquina. Passou essa costura, a gente vai abrir, a gente vai separar, ó, o que é canal do zíper para um lado, o que é forro pro fundo pro outro. E bem aqui, ó, na emenda, abaixo do puxador, eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina. Olha só, gente, tava costurando, bati a agulha no meu dedo, olha isso, faz parte. Então, a costurinha fica assim, ó, tá? E aí, antes de nós fecharmos o outro lado aqui, nós vamos experimentar. Sempre indico vocês a fazerem isso em peça com fole, né, pra ver se vai dar tudo certo. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Começo pelo canal do zíper e vou colocar prendedor em toda a volta, bem certinho, sem fazer preguinha, sem deixar nenhuma folga, como se a gente já fosse costurar, como se já fosse fechar a bolsa, tá? Que aqui a gente vai medir pra ver se o tamanho está certinho. Se precisa alinhar alguma coisa, eu vou colocar prendedor até chegar aqui do outro lado. Pessoal, então olha só, coloquei prendedor em toda a volta, ó. E aqui ficou sobrando um pouco do fundo. Essa sobra, ela tem que ter 1 centímetro só, que é isso aqui, ó, do meu dedão pra lá, tá? Essa sobra de 1 centímetro pra fazer a emenda aqui com o canal do zíper. Então, se tiver passando mais do que isso, a gente vai cortar, tá? Eu vou pegar uma caneta, vou marcar onde eu tenho que cortar. Aqui. Então, olha só. Aqui tem a sobra de 1 centímetro, então eu marquei aqui, eu vou dispensar essa parte, tá? Então, façam isso, porque dependendo da margem de costura que você usar, dependendo do pé de máquina, pode dar alteração. Então, não confiem em fechar. Eu sempre passo as medidas certinhas pra quem vai fazer em máquina doméstica. Quem for fazer na máquina doméstica, depois até me conta nos comentários. Pode ser que dê certinho. O meu aqui sobrou um pouco porque o pé do calcador da máquina industrial, ele é um pouco mais estreito, tá? Mas mesmo eu falando sobre isso, gente, vocês têm que medir, tá? Então, aqui eu vou cortar a sobra. Tem que medir pra não dar nenhum problema na hora de fechar a peça, tá? Então, cortei a sobra e aqui a gente pode prosseguir, né? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar beiradinha aqui, ó, do fundo, coloca estampa de frente com estampa com a beiradinha do canal do zíper, passa uma costura, o forrinho do fundo tá solto aqui, ó, vou usar ele agora, ó, vou pegar a pontinha do forro, trazer aqui, ó, estampa de frente com estampa, forro do fundo com forro do canal do zíper, alinha bem e passa aqui a costura com um pé de máquina. É por conta dessa costura aqui que a gente precisou deixar aquele espacinho de 1 centímetro sobrando, tá?
Feito isso, vamos virar pro lado direito. Passar uma costurinha aqui. Rebatendo. Pronto. Aí agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha pra segurar o forro na manta aqui do fundo. E já vou alinhar, gente. O que que acontece? Aqui ficou as pontinhas maiores, tá vendo? O fundo tem que ficar da mesma largura que o canal do zíper, tá? Então aqui, costurando, eu já vou alinhando, né? Já vou costurando o forro junto com a manta e já vou alinhando pra cortar o excesso. Gente, então aqui refilei, deixei certinho. E agora a gente vai costurar o viés aqui na beiradinha de dentro. Desse lado eu já costurei e do outro lado vou mostrar pra vocês. Então você vai precisar costurar nas duas beiradinhas, tá? Então vou pegar esse viés pronto, vou abrir a dobrinha dele. Gosto de começar aqui pela parte do canal do zíper, porque a emenda quase não fica aparecendo. Coloco aqui, ó, viés de frente com o forro. E aqui uma costurinha bem na beiradinha, segurando o viés no material em toda a volta. Gente, ó, passei o viés em toda a volta e isso a gente faz dos dois lados, tá? E agora a gente vai marcar o meio aqui do fole pra poder fechar e finalizar a nossa peça. Vou colocar início e final de zíper, ó, bem encostadinho no outro. Coloca esse viésinho pra dentro, né? Apoia na mesa, deixa assim, ó, bem esticadinho. Esticou bem, com um pique bem pequenininho, a gente vai marcar aqui e aqui no canal do zíper. E no fundo. Piquezinho pra gente fechar a nossa peça, tá? Agora a gente vai fechar, vou colocar aqui pro lado avesso. E vou começar emendando os piques, ó. O pique que eu fiz aqui em cima, no canal do zíper, tá vendo? Estampa de frente com estampa, eu vou alinhar pique com pique na parte superior aqui do corpo, ó. Vou passar uma costurinha aqui de uns 3 centímetros, só pra segurar. E aí eu venho pra baixo, ó, o pique aqui do fundo, vou colocar bem certinho com o pique da parte de baixo do corpo. Passei a costura. Agora eu tenho... Escapou minha linha aqui. Eu tenho certeza de que tá tudo centralizado, né? Pique com pique. Vou colocar prendedor em toda a volta. Aqui a gente já experimentou também, então a gente sabe que vai dar certinho. Vou colocar prendedor em toda a volta. Deixa eu só fazer a costurinha aqui que a linha tinha soltado. Então aqui a gente vem fechando com prendedor pra costurar. Então, aqui, coloquei prendedor em toda a volta e agora a gente vai aqui, ó, com um pé de máquina, passar a costura bem certinho. Nas curvinhas, gente, só vocês acompanharem, ó. O canal do zíper acompanha bem certinho o corpo. E vou fazer, então, essa costura em toda a volta. Então, olha só, passou a costura em toda a volta. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de trás, ó. Vou pegar o corpinho da parte de trás, a estampa de frente com estampa. Parte superior, alinho pique com pique, passa uma costura aqui. Parte de baixo, alinha pique com pique e passa costura. Fez isso, prendedor em toda a volta pra gente costurar. Aqui, gente, coloquei prendedor em toda a volta. Aqui a gente pode amassar, ó, pra você ter um acesso melhor, tá? Porque depois a gente vai, na hora que desvirar, a gente vai passar o ferro mesmo, né? Então, aqui, então, a gente veio passando a costura também com um pé de máquina.
Então, pessoal, ó, passamos a costura, tá tudo certinho. Agora, pra finalizar, é só costurar o viés. Então, a gente puxa todo esse viezinho aqui. Aí, aqui a gente vai dobrar esse viés sobre o acabamento e passar a costura. Pode colocar a largura do ponto da sua máquina lá no máximo, tá? É uma costurinha só de acabamento. Gente, então aqui, ó, passei o viés em toda a volta e a gente pode abrir, ó, virar pro lado direito. Já vai colocando o ferro de passar pra esquentar, pra poder modelar ela direitinho. Virou o principal, tem que ajustar aqui, ó, empurrar bem certinho os cantinhos arredondados pra ela ficar bem modeladinha. E ficou linda! Aí vai no ferro de passar, passa o ferro com aquele talento, que é isso que vai deixar ela bem bonitinha, conforme eu sempre explico pra vocês, ó. Vai fazendo isso aqui, ó, vai passando ferro e fazendo isso aqui que ela vai ficando modeladinha. Vou fechar aqui. E olha que linda, vou colocar a minha etiqueta aqui. Etiqueta de sintético eu coloco com rebite, então pode ser depois que a peça estiver pronta. E ficou linda, gente, olha essa combinação. Gostaram das cores? Eu amei essa aqui, ficou super fofinha também. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça é de R$100 a 120, avaliando sempre o valor que você paga no material na região que você mora, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.